Iniciamos nessa noite mais uma caminhada de exposição bíblica. Terminamos alguns dias atrás uma série chamada Quando as Máscaras Caem. Foi uma exposição do livro inteiro de Malaquias. E hoje, na verdade o mês de janeiro e o mês de fevereiro, vamos estar falando aqui de cartas de Jesus. As cartas que Jesus escreveu ao seu povo, aos seus filhos e às suas filhas. O texto é Apocalipse. Vamos ler o finalzinho do capítulo 1 e o verso 1 do capítulo 2. Apocalipse, capítulo 1, o verso 20, mas também o capítulo 2, o verso 1. Quantos de vocês são da época das cartas? Melhor não se identificar, né? Quantos de vocês receberam ou escreveram uma carta de amor? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A esse pessoal mais moderno, das redes sociais, da internet, carta existiu, viu, gente? Existiu carta. Eu recebi carta. Eu escrevi carta. Moços e moças, dos tempos um pouco, não muito tempo atrás, escreviam cartas de amor. As moças escreviam aquelas cartas maravilhosas, perfumadas. Levanta a mão quem já recebeu uma carta dessa. Eu já recebi, olha. As moças enchiam aquela carta com seu perfume, e aí mandava pelo correio, e aí quando o correio chegava, aquela carta com aquelas palavras de amor, de delícia, e o cheiro da sua amada. Que saudade de tudo isso. Fica brava não, né, amor, porque você não mandou carta, né? Foi dar, ai meu pai, me compliquei no sermão. Mas não só cartas de amor. Eu me lembro, a Carla recebeu uma carta do pai dela no Marrocos. E ela lia dia e noite essa carta. Na verdade, ela tem essa carta até hoje. Porque cartas, essas palavras se eternizam nas nossas vidas. Não só no papel, mas no coração. Eu botei essa foto aqui, tá vendo? Cartas, pessoal. Isso aqui não é carta. Ah, peguei vocês, né? Isso aqui é um envelope. Estava precisando de gente que não conhecia o que era carta, dizendo, ah, isso é uma carta? Não, isso é um envelope. Cartas de amor. O que nós vamos ler e refletir durante esse tempo aqui é Jesus escrevendo cartas para a sua igreja. Aqui estão no mapa as 7 cidades que Jesus escreve uma carta a cada uma dessas igrejas. Jesus, como destinatário, então ele manda 7 cartas para 7 igrejas em diferentes lugares. Elas são próximas. E começa pela carta à igreja de Éfeso. E nós vamos a cada domingo ler essa carta que Jesus mandou. E ver o que ele escreveu para esses irmãos. E nós vamos transpor que essas cartas também são para nós. Essa carta que Jesus escreveu para aquela igreja, também hoje é uma carta de Jesus à Igreja Batista Itaipu. E a Igreja Batista Itaipu não são as paredes. A Igreja Batista Itaipu são as pessoas. Nós somos a igreja. Então vamos identificar essas cartas como algo muito pessoal, como se Jesus estivesse escrevendo a nós.
O livro de Apocalipse foi escrito quando os crentes estavam passando por momentos terríveis, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, alguns estavam sendo martirizados, a igreja estava sofrendo de um modo drástico na mão dos imperadores romanos, e eles estavam tentando massacrar a igreja. E diz a palavra do Senhor aqui mesmo, o verso 9, que o apóstolo João, chamado o discípulo amado, ele está na ilha de Pátimos, bem próximo ali, hoje é Turquia, e ele está exilado. O apóstolo João já não é aquele jovem que andou com Jesus. A sua fé é revigorante ainda, a sua paixão por Jesus ainda é de modo que nos impressiona, mas João já é um velho. Muito provável, há algumas indefinições sobre o tempo certo da carta, mas entre 70 ou 68, talvez João, quando está escrevendo essa carta, sendo aquele que Jesus fala com ele, e ele transmite a carta para a igreja, aproximadamente 90 anos. Preso, exilado, sozinho, todos os apóstolos já morreram, está lá João, preso. E diz o verso 10, que era o dia do Senhor, era um dia como hoje, um domingo. O Senhor visitou João naquela ilha de Pátimos. O Senhor animou a vida de João. João é velho. Veja o verso 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. A palavra que João usa aqui para companheiro é uma palavra grega que usava para peixes estarem numa rede todos misturados. João está dizendo, eu estou exilado, eu estou longe e vocês estão perseguindo, mas nós estamos juntos nisso. É como que eu sentisse que vocês estivessem aqui nessa prisão comigo, e é também como eu sinto que eu estou com vocês quando Nero queima cada um de vocês. Nós somos companheiros. E o que faz ele também usa a expressão irmãos e companheiros, é a fé em Jesus. O que nos faz irmãos é a fé em Jesus. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas há algo grandioso que nos une, é a irmandade. Ele é o nosso Salvador, nós temos um só Senhor, um só Deus. E João diz que eles são companheiros. Em verso 9 ele diz, eu achei-me na ilha chamada Pátimos. Verso 9 ele diz, por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. João era um pregador da palavra. João era uma testemunha ocular de Jesus. Ele testemunhava com o poder do Espírito da obra de Jesus, que o Cristo veio, viveu de uma maneira perfeita, morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus, e que um dia voltaria. João era uma testemunha poderosa. Então ele vai para o exílio, e ali ele está preso, mas como eu disse no verso 10, no dia do Senhor, ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Não foi um domingo qualquer, foi um domingo especial. E aí o Senhor começa a mostrar uma porção de coisas para esse apóstolo, das coisas que estavam acontecendo e das coisas que iriam acontecer. E ele começa então a mostrar para João mistérios que serão revelados. Verso 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste,
na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O Senhor começa agora a mostrar e revelar para João esses mistérios. As 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Verso 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: palavras de Jesus a João. Estas coisas diz aquele que conserva, que tem na sua mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A estrutura das cartas são muito próximas. É verdade, as pessoas olhavam para Jesus pelo seu ensino e diziam: ele é um mestre. E de fato ele era. A estrutura pedagógica da carta de Jesus aqui vai cumprir essa rota aqui. Para as 7 igrejas, Jesus vai usar essa mesma estrutura. Primeiro ele se apresenta. Se você é novato e vai escrever uma carta, mesmo que você coloque o seu remetente, você começa uma carta depois de datá-la se apresentando. Então Jesus vai se apresentar e em cada carta ele vai revelar algo do seu caráter, quem ele é. Depois ele vai fazer elogios. Ele vai dizer o que a igreja está fazendo, que é algo muito positivo, algo muito bom. Quem não gosta de receber um elogio? Nas 7 cartas das 7 igrejas, Jesus vai começar com uma apresentação, vai elogiar, depois ele vai acusar a igreja de algum pecado. Ele vai dizer o que está de errado naquela igreja, porque as igrejas não são perfeitas. Há algo equivocado e Jesus vem para dizer, para fazer uma acusação contra o pecado daquela igreja. E em quarto, ele vai chamar essa igreja a se arrepender. Ele não é aquele Jesus que vem com uma espada ou já vem com os 2 pés para derrubar. Ele aponta o pecado e ele chama os seus filhos, suas filhas, ao arrependimento. Ele chama a igreja ao arrependimento. As cartas de Jesus são cartas de chamados ao arrependimento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, o chamado do Espírito. Mas depois desse chamado ao arrependimento, vem uma ameaça. Na verdade é um alerta, não é uma ameaça no sentido negativo, é um alerta. Jesus dizendo: se você não se arrepender, vai acontecer algo ruim. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer algo trágico, porque assim que o pecado é, ele vem para matar, ele vem para nos destruir, ele vem para nos separar de Deus. Então depois do chamado, Jesus diz: se vocês não se arrependerem, haverá consequências do pecado. E por fim, nessa estrutura lógica e pedagógica de Jesus, ele termina com uma palavra de recompensa, uma promessa. Ao vencedor, aquele que obedece os meus caminhos, aquele que me ama, recompensa, favor, graça, presentes. Então, ao olharmos a essas cartas, nós vamos encontrar essa estrutura de Jesus. 5 das 7 igrejas receberam repreensão. Só 2 saíram ilesas. 6 das 7 igrejas receberam elogios. Só uma, coitadinha, não recebeu um elogio de Jesus. A igreja
de Laodiceia. Não teve nenhum elogio para ele, estava ruim o negócio lá. E essa semana, ao estudar o texto, eu fiquei colocando cada uma dessas igrejas como a nossa igreja. Falei, será que Jesus ia elogiar todas as igrejas de Foz e ia deixar a gente de fora? Imagina a frustração, gente. Mas a gente vai ver que a situação da igreja de Laodiceia estava muito feia. Deixa eu dar mais uma informação para você hoje sobre a cidade de Éfeso. A minha pregação hoje é mais um panorama das cartas e algumas aplicações. E domingo que vem, de fato, a gente vai olhar para a igreja de Éfeso. Era uma metrópole, uma cidade rica, próspera, chamada de Luz da Ásia, a capital da Ásia. Eles eram fortes financeiramente por causa do turismo e também por causa do comércio. A cidade de Éfeso era famosa por causa dos Jogos Olímpicos, que a gente conhece até hoje. Era um povo interessado, era um povo que fazia acontecer os Jogos Olímpicos, mas a cidade de Éfeso também era conhecida por causa de um templo a uma deusa chamada Diana. As pessoas iam para lá, para esse templo, para adorar a essa deusa, e era uma orgia. Mas era uma cidade conhecida e famosa por causa do templo de Diana, por causa dos esportes também, mas por causa do templo de Diana. Era uma cidade famosa também, você vê que é uma cidade com muitas características positivas e boas. Eles tinham um certo orgulho de ser uma cidade de alto nível acadêmico. A maior biblioteca dali de todos aquela região e de todos aqueles lugares estava em Éfeso. Era uma cidade muito importante. O que mais? O que a gente sabe sobre a igreja de Éfeso? O apóstolo Paulo é o fundador dessa igreja. Na sua terceira viagem missionária, Paulo está ali na cidade de Éfeso, ele planta o trabalho, mas depois, como ele é um missionário, ele é um itinerante, ele vai para outros lugares e ele manda outros obreiros para ficar no lugar dele, para pastorear a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Timóteo, pastor Timóteo, discípulo de Paulo. Paulo o enviou para pastorear a igreja em Éfeso por um período de tempo. Quem passou também lá foi o casal Áquila e Priscila, missionários, citados no livro de Atos, irmãos piedosos, irmãos amorosos. Outros irmãos que passaram ali pela igreja de Éfeso, pastoreando, era Apolo. Em Atos, capítulo 18, verso 25, vai dizer que Apolo era um homem poderoso na Escritura, ele era um expositor bíblico, ele abria a Escritura e pregava com muita sabedoria, com muita intrepidez, com muito poder, com muita exatidão no texto. Que igreja abençoada, não é verdade? Passou por Timóteo, passou Áquila e Priscila, passou Apolo, e muitos comentaristas vão dizer que provavelmente também o apóstolo João, porque depois de ter uma igreja missionária, depois de ter uma igreja com a doutrina paulina, uma igreja forte na exposição bíblica, essa igreja precisava de um pastor amoroso. João era esse pastor. As cartas do amor. Quem não queria ser membro dessa igreja? Eu queria. Eu preciso resolver uma situação aqui com vocês. O verso 1 do capítulo 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Na verdade, todas as cartas vai aparecer essa mesma expressão, ao anjo da igreja.
ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira, e vai pelas 7 igrejas. Os teólogos discutem, estudam, questionam, brigam e escrevem para dizer qual é o significado desse anjo. Esse anjo aqui, a questão semântica, qual é o significado? É um anjo, um ser angelical, ou é uma expressão metafórica porque está se referindo aos líderes, aos pastores da igreja? Aí o pau come entre teólogos. Se tem uma coisa que teólogos sabem fazer bem, é brigar. Quando eles pegam uma convicção, eles brigam, e eles brigam fortemente por causa da palavra anjo. E aí ficam 2 lados, teólogos muito bons, teólogos reconhecidos, que eu poderia citar nome aqui, e você dizer, ah é? Vai acreditar que a referência desse verso primeiro e das outras cartas também, ao anjo da igreja, está se referindo a um ser celestial, a um anjo mesmo. E outros teólogos, também de peso, vão dizer que não, esse anjo aqui é uma referência ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Alguns irmãos mais experientes, de algum tempo atrás, vão se lembrar que o pastor, no passado, era chamado de o anjo da igreja. Eu me lembro, uma vez fazendo com meus primos uma piada, uma brincadeira, que incluía o pastor da igreja da minha avó. A minha avó, quando descobriu que a gente estava fazendo piada do pastor, ela veio e nos repreendeu dizendo, não fale do pastor da nossa igreja, ele é o anjo da igreja. Aí a netaiada tudo, não vamos mexer com o anjo, né? Porque vai que esse anjo aí... Era comum eles falarem ao anjo da igreja. Eu não vou me delongar muito aqui para falar das teses, das defesas, mas eu preciso gastar uns 5 minutos aqui, por quê? Porque o meu sermão hoje não é um sermão expositivo. Meu sermão hoje é um sermão temático. E o meu tema vem daqui. Então, eu preciso fazer com vocês a exegese, o entendimento do texto, para que as aplicações façam sentido para você. E eu preciso, então, aqui mostrar a minha posição, o que eu acredito, o que significa esse anjo do Senhor, perdão, anjo da igreja aqui. Primeiro, a palavra anjo aparece para 2 significados no Antigo Testamento. Ela pode ser uma referência ao ser angelical, mas também ela pode ser uma referência ao mensageiro. Eu coloquei aqui para você ver o grego, você não vai entender, está em grego mesmo, mas para você ter uma ideia que é a mesma palavra. Então, tenha uma mente, aí um olhar fotográfico, que você vai ver que essa palavra aqui, que está se referindo a um anjo, a um ser angelical, vai ser a mesma palavra que vai aparecer para um homem, para um mensageiro também. Leia comigo o texto, o grego deixa de lado, tá? Leia o texto comigo corrido, vamos juntos. No 6º mês, Gabriel... Ninguém tem dúvida que esse anjo aqui é um ser celestial. Está claro no texto. É Gabriel. Agora, veja o outro texto, de Mateus 11:10. Jesus está fazendo uma referência agora a João. E quando Jesus vai falar de mensageiro ou de João, do homem, Jesus usa a mesma palavra lá para o anjo, que é a palavra grega angelo. Vamos ler juntos? No eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus, quando disse, eu envio, ele está citando a profecia de Malaquias, se lembram? Quando vem o mensageiro, a palavra que aparece ali é anjo. É por isso que os teólogos ficam nessa luta. É anjo, ser angelical, no texto da carta a Éfeso, ou é um homem?
O meu argumento nessa noite é que é um homem, é um líder da igreja. Primeiro, a Bíblia nunca falou que as igrejas têm um ser angelical que cuida da igreja. A Bíblia nunca falou que as igrejas têm anjo da guarda. Isso é muito mais uma doutrina católica que propaga por aí dizendo que temos um anjo da igreja, um anjo de guarda, mas a Bíblia não fala sobre isso, e tampouco a Bíblia fala que existe um anjo para cada igreja. Tem um anjo da igreja Batista Itaipu, que está rodando por aí agora, lá no estacionamento. Avisa o pessoal para ficar tranquilo, lá no estacionamento, o anjo está lá. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia não fala de anjo da guarda da igreja. Então, se a gente pensar que é um anjo, um ser angelical, não faz sentido em toda a Bíblia. Em segundo lugar, não faz sentido Jesus escrever uma carta para João, que é apóstolo, e João pegar essa carta, entregar para o anjo, o ser angelical, para que esse ser angelical vá até a igreja e leia a carta para a igreja. Não faz sentido, lógico. Imagina a igreja de Éfeso chegando, pessoal, acabou o louvor, quieto, agora é o anjo que vai falar. O anjo vem e começa a falar a carta de Jesus. Não faz sentido isso no Novo Testamento. Essa bizarrice pode acontecer, e acontece, em algumas igrejas evangélicas do Brasil, que tem anjo voando para lá e para cá, no meio do povo, no meio do altar, subindo e descendo. Alguém completou aí, né? Mesma direção. Tem muitas igrejas evangélicas que o anjo canta, que o anjo prega, que o anjo profetiza, mas isso não faz sentido no Novo Testamento. Não é lógico Jesus mandar uma carta, João escreve a carta, agora vem o anjo dos correios e pega essa carta e leva até a igreja e lê a carta para a igreja. Não faz sentido. Não há bases para isso no Novo Testamento. Por fim, eu fui consultar o meu mentor teológico, Dr. John MacArthur. Ele é o meu mentor. Ele não sabe disso, mas ele o é. Ele nem me conhece, nem sabe que eu existo, mas eu leio bastante sobre ele. Para mim, é o maior teólogo vivo de todos os tempos. Eu penso como ele. Não, na verdade, deixa eu melhorar a frase. Ele pensa como eu. Não está certo. Eu penso como ele. John MacArthur diz que o texto das cartas, o anjo que a Bíblia está se referindo, é o pastor da igreja, é o líder da igreja, é aquele que Jesus escreve a carta para João, João relata a carta e ela é entregue ao pastor da igreja, ao líder da igreja, e esse proclama a mensagem ao povo de Deus, às ovelhas. Ok, depois dessa tese angelical, interpretando o texto, eu vou interpretar o texto dizendo que esse anjo é um homem, é um líder, é um pastor da igreja. Eu separei 3 aplicações sobre o pastor e 3 aplicações sobre a igreja, e a gente encerra o nosso panorama hoje da nossa carta. Primeiro, a primeira aplicação. A nossa primeira aplicação aqui, somente através da Escritura. Talvez você, ao ler o texto, e agora com um pouco de clareza da minha ajuda para você, pensando que é a um homem, talvez você poderia estar perguntando então, por que Jesus faz esse caminho tão longo? Por que Jesus não fala direto com a igreja? Precisa de um pastor? Será que pastor é a cereja do bolo, que sem ele nada acontece? Será que Jesus não fala com a gente sem o pastor? Óbvio que Jesus fala. Então por que Jesus usa desse expediente? Ele falando a um apóstolo, o último apóstolo vivo, esse apóstolo transmitindo a mensagem ao líder da igreja, ao pastor da igreja, e esse pastor da igreja transmitindo à igreja a palavra de Jesus.
Porque parece-nos que Jesus aqui quer mostrar para nós que esse vai ser o caminho do Novo Testamento. Parece-nos que Jesus quer mostrar aqui que nenhum pastor tem autonomia, nem autoridade para dizer: eu tive com Jesus, falei com Jesus e estou trazendo uma mensagem de Jesus para vocês. No passado, Deus falava assim com os profetas. Deus falava assim com os apóstolos. Mas agora, no Novo Testamento, a ideia que vai ficar é que nós, pastores, nós não temos esse acesso, não é acesso de oração, não é acesso de comunhão, nós não temos esse acesso para ir lá direto de Jesus e dizer: fala, Jesus, ok. E eu chego aqui diante da igreja: gente, eu estive com Jesus essa noite e a palavra que Ele manda para vocês é essa. Isso não existe no Novo Testamento. Se você se lembra de Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Só poderia ser pregado a doutrina dos apóstolos. A doutrina verdadeira era a doutrina dos apóstolos. Se os apóstolos não autenticassem aquela mensagem, se os apóstolos não pregassem aquela mensagem, se os apóstolos discordassem daquela mensagem, não era a mensagem de Deus. E Jesus aqui é coerente, Jesus aqui não está contra a sua palavra, Jesus usa a vida de um apóstolo, o último, para que a doutrina da sua igreja, das suas 7 igrejas, as igrejas do mundo todo, possam ser baseadas, solidificadas, embasadas na doutrina dos apóstolos. Não é que nós não temos livre acesso, o véu já foi rasgado, mas quando Jesus quer falar conosco, agora no Novo Testamento, agora que já não há apóstolo mais, eles deixaram o cânon, eles deixaram a Escritura. Então agora um pastor, um líder, só pode vir diante da igreja e dizer: olha, a palavra de Jesus é essa, abrir a Escritura e falar da Escritura. Nenhum pastor, nenhum líder pode dizer: Jesus me falou no particular e eu transmito a vocês. Esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho apostólico, é o cânon. Por isso que nós não acreditamos que há mais apóstolos, porque se nós acreditássemos, se o ministério apostólico não terminasse, cada doutrina que cada apóstolo novo inventasse, nós deveríamos estar seguindo-os, porque a doutrina da igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Portanto, irmão e irmã, se um pastor ou um líder falar: olha, eu estive com Jesus essa noite, e ele mandou falar para você isso, ponha as suas barbas de molho. Porque Jesus decidiu falar para os seus filhos, para a sua igreja, através da doutrina dos apóstolos. Por isso que Jesus não vai falar direto com a igreja. Por isso que ele usa um apóstolo, o último velhinho apóstolo, para mostrar que a igreja tem um rumo, que a igreja tem uma base, e é só a Escritura. É por isso, irmão, que o primeiro pilar da reforma, sola Escritura, é caro para nós. Nós precisamos ser uma igreja que valoriza a Escritura. Ser uma igreja que está solidificada na Escritura. Não foi porque um falso profeta da esquina falou algo que eu vou seguir, porque não existe mais profeta. Não é porque um falso apóstolo falou algo na televisão e eu vou ficar assustado porque ele falou isso. Não, ele é um falso apóstolo. A minha vida deve ser dirigida não pelo que o pastor falou, mas pelo que a Bíblia falou.
E se o pastor está pregando algo que não está na Bíblia, nós devemos rejeitá-lo. Porque o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos. Veja o que John Piper disse. Você só deve se submeter ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia. Enquanto o seu pastor, o seu líder, está falando da Bíblia, está exortando na Bíblia, está te corrigindo na Bíblia, está te aconselhando na Bíblia, você deve se submeter a ele. Mas a partir do momento que ele diz que viu algo, que ele pensa algo, que ele sonhou algo, que ele acha algo, não. A nossa fé está solidificada só na Escritura. É somente a Escritura. E quando o pastor da igreja de Éfeso estava pregando, ele poderia dizer tranquilamente: Jesus nos manda essa carta e ela tem o selo autêntico do apóstolo, do verdadeiro apóstolo. Veja o que diz ainda a Bíblia sobre ela mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela tem poder para nos dirigir. É a ela que nós seguimos. É a ela que nós abaixamos a cabeça. É a ela que nós submetemos. Não é um pastor, não é um homem, não é uma mulher, não é uma pessoa qualquer. É alguém que, se estiver falando de maneira fidedigna da Escritura. Portanto, quando aparecer um falso apóstolo na televisão, desligue. Mas pastor, como é que eu vou descobrir se ele é verdadeiro ou falso, meu irmão? Se não for Paulo, se não for Pedro na televisão, se não for Tiago, se não for João, desliga, é falso. Só a Escritura. Talvez aqui na nossa igreja você nunca passou por isso, mas há muitas igrejas pelo Brasil de gente que está machucada, de gente que se arruinou, de gente que está desesperada agora porque ouviu um pastor, um líder dizendo: Jesus me falou e eu digo algo para você, e essa pessoa acreditou e abraçou isso como uma verdade, quebrou a cabeça. Nós não seremos desse povo, irmãos. Nós seremos o povo como os bereanos da palavra de Deus. Não importa o pastor que vai subir nesse púlpito. Ele deve falar conforme os oráculos de Deus, conforme a palavra de Deus. A outra ensino aqui para nós. O foco do ministério pastoral. O pastor tem muitas atividades. Alguns menos informados dizem: pastor trabalha? Alguém disse: eu não trabalha não, né? Só pastoreia. O pastor tem muitas atividades. O pastor precisa estudar para pregar. O pastor precisa aconselhar. O pastor precisa visitar. O pastor precisa planejar. O pastor precisa se encontrar com líderes de ministérios, reuniões. O pastor precisa orar. O pastor precisa treinar novos líderes, novos pastores para a igreja. Há muitas tarefas que o pastor precisa fazer, mas a principal é que esse pastor aqui da igreja de Éfeso está fazendo: comunicar as verdades de Jesus. Essa é a tarefa principal do pastor. O pastor precisa ser aquele que lê as palavras de Jesus, que ora em cima das palavras de Jesus, que estuda a palavra de Jesus e sobe neste púlpito com temor e tremor diante de Jesus para dizer: assim diz o Senhor, irmãos. Era isso que o pastor da igreja de Éfeso deveria fazer.
Jesus está dizendo isso e escreveu por meio do apóstolo. É assim que Jesus disse. Essa é a tarefa primordial de um pastor. Muitas pessoas querem um pastor bacana, muitas pessoas querem um pastor descolado, muitas pessoas querem um pastor inovador, muitas pessoas querem um pastor moderno. Mas o que a Bíblia exige de um pastor é que ele seja fiel às palavras de Jesus entregue aos apóstolos. Veja o texto comigo. Atos capítulo 6, verso 2 e o verso 4. Havia uma situação na igreja de Atos, as viúvas estavam tendo dificuldades, estava precisando de gente para servir à mesa, e eles dizem, vamos lá, pastor, nos ajudar. E os pastores, eram os apóstolos naqueles dias, tiveram um discernimento que é uma bênção para a igreja e para os pastores. Ao invés deles arregaçarem as mangas, irem para lá para servir às mesas, eles não fizeram isso. Se eles fizessem isso, irmãos, eles iam ganhar a igreja, sim ou não? Meu pastor é para toda a obra, rapaz, estamos lá na obra, ele está lá, olha, o pastor que pega junto com a igreja. Mas não foi isso que esses pastores fizeram. Esses pastores fizeram, vamos ler o texto? Vamos juntos? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esses pastores estão dizendo assim, a nossa tarefa principal na igreja é nos dedicarmos à oração, orarmos e buscar o Senhor, nos santificar e aprender das palavras de Jesus, e mergulhar nas palavras de Jesus, e ir com exatidão em cada palavra de Jesus, e subir no púlpito de maneira fidedigna, e apresentar a palavra de Jesus ao povo de Jesus. Essa é a tarefa primordial de um pastor. Era isso que Jesus esperava do pastor da igreja de Éfeso. Que ele fosse fidedigno, que ele fosse corajoso, que ele falasse, Jesus não está de acordo com a nossa igreja sobre este pecado. Pastor Mark Dever, falando sobre o ministério pastoral, ele disse essa frase aqui. Um pastor fiel é alguém que ama e expõe as Escrituras. Não adianta ter um pastor descolado se ele não ama a Escritura. Não adianta ter um pastor carismático que alegra todo mundo, que todo mundo fica feliz com ele, mas ele não expõe a Escritura, não ama a Escritura, não preza pelo Evangelho, não é fidedigno à palavra de Deus. 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. Dentre muitas funções que o pastor tem, a primordial é de anunciar a palavra de Deus ao povo de Deus. Irmão, você tem que orar por isso, pelos seus pastores. Você deve exortar os pastores sobre isso. Pastor, o senhor está orando? O senhor está gastando tempo com a oração? Pastor, o senhor está gastando tempo estudando o texto, mexendo no texto, olhando as palavras nos originais, porque nós aqui, pastor, nós queremos a palavra de Jesus genuína, pastor. O senhor está fazendo muitas outras coisas, mas o Senhor te chamou para ser o homem da oração e o homem da palavra. Terceiro e
última aplicação aqui sobre o pastor, é privilégios e responsabilidades. Ser pastor é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Veja o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Eu estava em São Paulo uma vez, pregando numa igreja, veio uma irmã pulando de alegria, dizendo: "Oh, pastor Flávio", falei: "Fala, minha irmã, meu marido terminou o seminário e agora ele vai ser pastor, agora nós vamos estar de frente da igreja, agora a igreja vai valorizar a gente, agora ele deixou de ser diácono e vai ser pastor", porque o senhor sabe, né, diácono, nada contra, viu, irmão diácono, é a irmã que está falando lá, agora ele vai ser pastor, e o senhor sabe, né, pastor é uma coisa muito importante. Eu já não estava gostando, falei: "Irmã, tem Bíblia aí?" Tem. Abre a carta de Tiago, capítulo 3, verso 1. Aos pastores haverá um maior juízo. Não é juízo de condenação aqui, mas é um juízo de prestação de contas. O último dia, nós vamos prestar conta para o Senhor. A salvação é pela graça, irmãos. Mas as nossas obras, nós vamos prestar conta, cada uma delas ao Senhor, e o Senhor vai dizer: "Pastores, para a fila de cá, porque aqui o pente é fino, aqui o caminho é estreito com vocês, porque foi dado muita responsabilidade a vocês." E nós vamos ter que passar pelo julgamento de Deus. E nós vamos ter que prestar conta de cada ato que nós fizemos na igreja, cada palavra que nós demos na igreja, cada aconselhamento que nós fizemos. Então, irmão, ser pastor é uma grande responsabilidade. Imagina o pastor da igreja de Éfeso dizendo: "Assim diz Jesus." Que responsabilidade! Enquanto o povo está brincando, irmãos, nós subimos nesse púlpito tremendo de medo para dizer: essa é a palavra de Deus. Porque nós somos humanos, nós podemos cair nos erros também. Aí a irmã ficou triste quando eu li esse texto. Tinha um outro texto, mas eu não li para ela porque o coração dela estava errado. Porque não é só responsabilidade. Veja o texto de 1 Timóteo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja o episcopado, que é o pastoreio aqui, deseja algo nobre. Que grande privilégio é ser pastor. É uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio cuidar de algo mais precioso que tem no mundo. A gente não cuida de dinheiro, a gente não cuida de propriedade, a gente não cuida de coisas que têm um valor inferior, a gente cuida de coisas que têm um valor gigantesco, que são as ovelhas de Jesus, porque Ele pagou um preço grande pelas suas ovelhas, e agora, como ele disse a Pedro: "Apacenta as minhas ovelhas." Ele chama pastores também e diz: "A coisa que eu mais tenho preciosa é a igreja, a coisa que eu tenho mais de preciosa são as minhas ovelhas, agora você cuide delas." Que privilégio, que responsabilidade. Charles Spurgeon, grande pregador batista, falando aos seus alunos que estavam para ingressar ao ministério pastoral, diz assim Charles Spurgeon: "Meu filho, se Deus o chamou para o ministério," ele está se referindo ao ministério pastoral, "não se rebaixe ao ponto de ser um rei em qualquer país." Billy Graham foi convidado em algumas vezes para ser um grande ministro ou um grande político na sua nação. Ele disse: "Não, eu sou embaixador de Cristo, é um grande privilégio. Falar em nome de Cristo é um grande privilégio. Cuidar das ovelhas de Cristo
é um grande privilégio. Lembra que o texto diz, verso 1 do capítulo 2, estas coisas, diz aquele que conserva, é aquele que, de conservar, de colocar em conserva mesmo, tudo juntos. Na mão direita, as 7 estrelas. Quem são as estrelas? Quem são as estrelas, irmãos? Hã? Não, irmãos. Vocês não são bereanos, não. Quem são as 7 estrelas, irmãos? Volta no verso 20. Ô, irmãos, pensei que vocês tinham aprendido. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são o quê, irmãos? Anjo não, irmãos, pastores. Meu Pai do céu, que povo difícil. Quem são as estrelas, irmãos? Nós somos estrelas. E diz o quê que Jesus disse? Que os pastores estão aonde? Na mão direita dele. De novo, privilégio e responsabilidade. Porque se nós estamos na mão direita dele, e se nós não andarmos, e se nós falarmos aquilo que ele não mandou a gente falar, sabe o que ele faz? Ele nos esmaga. Porque ele não divide a sua glória. Nós estamos na sua mão direita, isso é um grande privilégio, porque nós estamos sendo cuidados. Irmãos, quem cuida de nós é o próprio Jesus. Cuida de você também. Mas aqui o texto está falando de nós. Privilégios e responsabilidades. Você tem valorizado o pastor que Deus tem colocado, ou os pastores que Deus tem colocado em sua vida? Você tem orado por essa grande responsabilidade que cai sobre os ombros dos seus pastores? Você tem encorajado a vida dos seus pastores? Vamos à parte final, e essa vai ser bem mais rápida. Qual é a aplicação aqui para a igreja? A igreja de Jesus, irmãos, tem um cabeça, um só. Ele que é o Senhor da igreja. Não somos nós os senhores da igreja. A igreja não tem dono, a igreja só tem um dono. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos as mãos, nós somos os pés, mas cabeça, a igreja só tem um, e o nome não é o Papa, não é o líder da denominação, o cabeça da igreja é Jesus, e ele bem disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra, olha o possessivo que ele usa, a minha igreja. A igreja tem um Senhor, a igreja não tem donos, a igreja só tem um Senhor, e a igreja não é destruída. O inimigo tenta se levantar, os inimigos se levantam contra a igreja, para destruir a igreja, para atacar a igreja não sucumbe, porque ela tem um Senhor, e é um Senhor poderoso. Esse Senhor que está aparecendo aqui em Apocalipse, não é mais o Cristo sofrido, agora é o Cristo glorificado, aquele que tem os olhos como fogo. O Cristo leão não é mais o Cristo cordeiro, é Cristo que defende a igreja, é Cristo que está à frente da sua igreja. Se Cristo é o nosso cabeça, irmão, nós devemos caminhar, nós devemos continuar, porque Ele vai cuidar da sua igreja. Se a igreja dependesse, irmãos, dos pastores humanos, ela já tinha acabado.
Se a igreja dependesse, irmãos, dos homens falhos, pastores, que são levantados nas igrejas, a igreja já tinha naufragado, mas a igreja permanece de pé os séculos anteriores e há de continuar em pé, porque ela tem um cabeça forte, poderoso, que é Jesus. Ele se importa com a igreja. Ele não foi assunto aos céus e está lá à direita do Pai agora. Não, Ele está se preocupando com a sua igreja. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Por isso Ele diz, eu estou escrevendo uma carta para vocês. Uma carta de amor. Porque exortação também é amor. Lembra de Paulo? Aliás, Saulo, quando ele perseguia a igreja, na estrada de Damasco, o Senhor derrubou ele e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo poderia dizer, mas não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo a igreja, mas quem persegue a igreja, persegue o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja há de defender a sua igreja. Jesus é o Senhor da igreja, por isso ela não fracassará, por isso ela vai triunfar, porque ela é a igreja de Cristo. Segundo ensino aqui para nós, penúltimo. Muita gente gosta de dizer o que está certo e errado na igreja, não é verdade? Pode falar com qualquer irmão aí, ele tem uma lista de coisas que está errado na igreja. Isso aqui está errado, está errado, está errado. Isso aqui está certo, isso aqui está certo. Não somos nós. Quem elogia e fala o que está certo na igreja é o dono da igreja, é Jesus. Porque nós podemos estar fazendo algumas coisas que a gente acha que a gente está abafando, que a gente está dizendo, olha, a igreja batista Itaipu, mas o Senhor lá do céu, ou aqui do nosso meio está dizendo, está tudo errado. Vocês estão abafando lá para os outros, mas está tudo errado. Quem diz o que é certo e o que é errado é Jesus, e Ele já disse na sua palavra. A igreja não é para agradar pessoas, irmãos. A gente não faz culto aqui para que as pessoas fiquem, olha como eles gostaram. Nós fazemos culto aqui para honrar e agradar aquele que está no nosso meio, que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Rei da Glória. O culto é para Ele. É Ele quem diz o que tem que ter no culto e o que não tem que ter no culto. É Ele quem diz o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Você está na casa dEle, que agora se tornou sua casa, porque agora você é filho, e Ele, sendo pai, é digno de honra, e Ele como pai, não é os pais Nutella de hoje, que o filho vem e diz, pai, tira isso daqui, põe aqui, é o pai raiz lá mesmo da época de Jesus, quando o pai falava, o filho dizia, sim senhor meu pai. É Jesus quem diz. É Jesus que tem que olhar para a sua vida e para a minha vida e dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Talvez você está dizendo, o que eu estou fazendo está certo. A minha esposa diz que está certo, meus pais dizem que estão certos, mas pode ser que Jesus está dizendo, está errado. E se você é um crente em Jesus, se você é parte da igreja, você tem que sentar e receber essa carta, e ler essa carta, e Jesus falar para você o que está agradando a Ele e o que está desagradando. Seja humilde, não seja orgulhoso. É Ele quem diz, Ele que é o nosso Senhor e Salvador. O que você está fazendo, você deveria perguntar, Jesus aprova? Jesus autoriza? Jesus me elogia sobre isso?
ou Jesus me critica? Se Jesus te critica, deixe, porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, é o melhor que Ele quer para você. Por fim, o texto, verso 1 do capítulo 2, diz que Ele conserva na mão direita as estrelas. Quem são as estrelas? Os pastores. Tu vai sair daqui dizendo, os pastores são estrelas. Não fale isso se alguém não estava no culto, que vai dar B.O. Nós não somos estrelas. Não, nós somos estrelas, mas não essas estrelas. E quem são os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Agora sim. E diz o quê? Que Jesus anda. Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto. Ele vem para o culto, Ele não senta aqui. Ele está autorizado a andar. Os irmãos não podem ficar andando no culto, mas Jesus anda. Irmãos, Jesus está andando no meio da igreja. Quando nós estamos adorando aqui, nós não estamos fazendo uma coisa morta, nós não estamos fazendo uma coisa ao léu, nós não estamos fazendo uma coisa para o homem, nós não estamos fazendo aqui para agradar fulano ou para agradar o pastor, nós estamos fazendo isso daqui porque pela fé nós acreditamos que Jesus está aqui agora no nosso meio. Os nossos olhos não veem, mas a sua palavra diz que Ele anda no nosso meio pelo seu Espírito. Isso deveria, irmãos, fazer o que conosco? Nos alegrar. Isso deveria nos empolgar. Isso deveria dizer, que Jesus maravilhoso, Ele tinha tanto lugar, tanta glória para estar, os céus o pertencem, os anjos o adorando, Ele veio aqui na nossa igreja. Uma igreja singela, uma igreja como a nossa, e Ele vem aqui e fica no nosso meio e recebe o nosso louvor. Às vezes o nosso som está alto, Jesus está aqui. Isso deveria nos alegrar a cada domingo, porque aonde Ele disse, o meu povo se encontra, eu estou no meio dele. Ah, irmão, eu não posso ver, mas eu posso sentir Jesus no nosso meio. Ao participar da ceia, comendo pão, eu posso sentir Ele no nosso meio. Mas isso também nos deveria trazer felicidade, mas isso também deveria nos trazer um santo temor. Porque às vezes eu estou no culto e estou no celular. Porque às vezes eu estou no culto e eu estou olhando o relógio porque eu não aguento mais a hora de ir embora, porque eu quero ver outras coisas, porque eu estou aqui no culto, eu não adoro a Jesus como Ele convém. Às vezes eu estou no culto, estou tirando uma soneca e Jesus está do meu lado, me cutucando. Acorda, rapaz. Às vezes eu estou no culto aqui e não estou nem aí. Eu queria estar em outros lugares, menos no culto. O pastor não sabe, sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, mas aquele que passeia no nosso meio, que é vivo, que anda no meio do candeeiro, ele sabe. E aí o que nós devemos fazer? Cair aos seus pés e dizer, nos perdoa, Jesus. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa desleixada. Muitas vezes nós estamos fazendo, Senhor, uma coisa de qualquer jeito. Eu falo para os nossos irmãos do Ministério de Música, de recepção, de som. Nós não estamos fazendo isso aqui para vocês. Nós estamos fazendo tudo aqui para Jesus. Nós queremos inspirar vocês, para que vocês possam adorar a Jesus. Então nós temos que fazer o melhor, porque a Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jesus está no nosso meio. Dá uma olhadinha do lado aí para ver se você vê-lo. Onde Ele está? Onde Ele está? Eu não sei aonde Ele está, mas eu sei que Ele está aqui.
E se Ele está aqui, Ele está vendo o meu coração agora. E Ele sendo santo, eu não tenho outra atitude a não ser me quebrantar diante dEle e adorá-lo e dizer o quanto eu amo. Eu encerro com duas considerações. A primeira, se o seu pastor é fiel à Escritura, ama a verdade do Evangelho, seja grato e valorize-o. Se o seu pastor ou os seus pastores é um homem que se esmera para anunciar o puro, verdadeiro Evangelho para vocês, ame-o, valorize-o, respeite-o, cuide dele. Ele está na mão de Jesus? Sim, mas Jesus quer usar a sua vida para cuidar deles. Alguém pode dizer amém, pelo amor de Jesus? Por fim, se a sua igreja é fiel à Escritura, ama a verdade do Evangelho, seja grato pela sua igreja, valorize a sua igreja. Se a sua igreja não se importa com o Evangelho, se a sua igreja não ama o Evangelho, se a sua igreja não ama a verdade, então você não tem que valorizá-la, você não tem que preocupá-la com ela, porque Jesus não faz isso. Mas se a sua igreja é fidedigna à palavra de Deus e ama o Evangelho, está preocupado com o Evangelho, ame a sua igreja, coopere com a sua igreja, sirva na sua igreja, seja uma bênção na sua igreja, valorize a sua igreja, frequente a sua igreja, seja uma bênção na vida da sua igreja. Essa é a introdução da carta. Deus fala através dos pastores, mas os pastores fiéis. E vai falar para 7 pastores. Deus não abandonou a sua igreja. Essa é a introdução da carta. Essa carta é um sinal mais do que suficiente para nós, dizendo que Jesus não abandonou a sua igreja. Ele se lembrou de nós. Ele escreveu uma carta para nós. Vamos fazer como a Carla, que recebeu a carta do seu pai e que a lê e chora e ouve cada uma daquelas palavras. Jesus está escrevendo uma carta para nós. Ele é o nosso amado. A carta dele tem um bom perfume. A carta dele é uma carta cheia de amor. Receba-la.